Olá, cursistas. Nós preparamos um material, recurso didático, né, sobre o material dourado. Como o nosso curso é um curso que visa, né, trabalhar com os recursos didáticos, o que a gente procurou fazer é desenvolver uma pesquisa de todas as possibilidades de trabalho com material dourado. Como no módulo 4 a gente trabalhou com adição e subtração, então nessa apresentação que já consta lá no Google Classroom, o PowerPoint, a gente apresentou essas duas operações com o uso do material dourado. Então nós vamos fazer alguns esclarecimentos. A apresentação já está disponível para que, né, não paire nenhuma dúvida com relação às sugestões que a gente está fazendo para o uso do material dourado. O material dourado é um material, né, que já foi mencionado, que é um recurso amplamente divulgado. Nós temos disponível em papelarias, inclusive não o conjunto completo, mas um kit que envolve aí, né, uma parte desse material. Então, eu acredito que seja de conhecimento de grande parte dos cursistas este recurso, mas cabe a nós aqui tecer considerações e apresentar sugestões para que vocês possam fazer um bom uso desse recurso. Eu espero que a gente tenha indicado aqui sugestões que sejam de interesse da grande maioria, né, se não de todos. Então, o material dourado, aqui nós temos uma representação, né, no quadro valor lugar do numeral e aqui o correspondente em material dourado, que é uma primeira atividade que a gente, né, deve fazer, é o reconhecimento por parte da criança de quais são os componentes desse material, né, os cubinhos, as barras, as placas, o cubo, né? E aqui, a depender do segmento, se é primeiro ano, segundo ano, se a gente vai até as dezenas, a gente vai até as centenas, então a gente usa ou apenas os cubinhos e as barras, ou se a gente chega no uso das placas, se a gente chega no uso do cubo, trabalhando com as unidades, né, dos milhares. Então, a gente procurou organizar esse material esclarecendo aí o objetivo principal, quem foi o criador, idealizador, né, que foi a italiana Maria Montessori, sua composição. Então, nesse primeiro momento, vocês vão ver um esclarecimento sobre as indicações para esse uso desse material, né? Desenvolver na criança independência, confiança em si mesmo, concentração, coordenação, seleção, sequenciação e ordenação, gerar e desenvolver experiências concretas estruturadas para conduzir gradualmente a abstrações cada vez maiores. Veja o que o material dourado procura fazer. Concretamente, o que é feito, né, no sistema de numeração decimal, onde a gente tem aí, a cada 10 cubinhos eu tenho uma barra, a cada 10 barras eu tenho uma placa, a cada 10 placas eu tenho, né, o cubo. Então, representando aí o cubinho, né, as unidades, a barra as dezenas, né, a placa as centenas e o cubo a unidade milhar.
Então, mas é um material concreto, manipulável, para trabalhar com os sentidos, a criança vai tocar, vai manipular, perceber as relações que existem entre as peças do material dourado, compreender através de trocas que no sistema de numeração decimal, um valor absoluto de determinada ordem corresponde a um grupamento de 10 de ordem imediatamente anterior e assim sucessivamente. Então, aqui tem esclarecimento sobre o criador, por que é dito material dourado, né? Que inicialmente foi produzido com contas douradas, então análogas, né, a contas douradas. Então, por isso que esse material recebeu esse nome. Hoje a gente tem um material feito, né, de madeira, em geral, uma madeira clara, mantendo aí características iniciais desse material. Então, a atividade inicial que a gente encontrou e a gente sugere, né, foi alvo de nossas pesquisas, que esse material deve ser manipulado para a exploração inicialmente das peças, descoberta de suas características, propriedades e possibilidades da criança manipular e perceber, né, que juntando 10 cubinhos vai ter uma barrinha, juntando 10 barrinhas vai ter uma placa, juntando 10 placas, ver a correspondência com o cubo, né, e assim fisicamente e visualmente perceber essas características. Uma outra atividade que a gente sugere é troca de peças, né? Através de um jogo. Inicia o jogo quem tirar o maior número no dado, joga o dado e compra cubinhos correspondentes ao número sorteado. Sempre que completar 10 cubinhos, trocar por uma barrinha. 10 barrinhas, né? É uma placa, 10 placas, um cubo, e vencer no jogo quem obtiver o maior número. Então, é uma atividade inicial que a gente propõe de ser implementada, né, num primeiro momento. Então, vocês vão encontrar detalhes aí com relação a esse material, o que é a ideia principal dele trazer, né, concretamente as ideias que envolvem o sistema de numeração decimal e dar sentido a frases como vai pega emprestado. Então, nesse PowerPoint, a gente procurou esclarecer, usando aí recurso, né, para que vocês possam visualizar e entender a característica, né, de por que o vai no caso, né, em que a gente tem uma operação, por exemplo, de adição, em que a gente encontra a seguinte situação, por exemplo, que 5 dezenas com 5 dezenas, totalizariam 10 dezenas, aqui deixando o zero, esse vai o que significa esse vai Que quando a gente junta 10 barrinhas, que é o caso aqui, ao reunir 10 barrinhas, eu troco essas 10 barrinhas por uma placa. Então, essa ideia do vai né, seja esse vai totalizando, né, 10 unidades ou 10 barrinhas, esse vai corresponde a essa troca que é feita à medida que eu atinjo um agrupamento de 10 numa determinada ordem, né, assim que é a construção do numeral num sistema de numeração decimal. Então, a sugestão é trabalhar concretamente com as crianças com essa situação, onde eles vão visualizar e vai dar significado ao que a gente tem do vai né? O pega emprestado também, né? O que corresponde, como isso visualmente vai aparecer com o uso do material dourado, né? Numa situação de subtração em que eu tenho, por exemplo,
né? 41 menos 28. Se eu tenho uma unidade isolada aqui nessa ordem, dela eu quero tirar 8. Então, como tirar 8, né, de uma, né, seria aqui no caso, de um cubinho, eu quero, né, tirar 8. O que a gente faz? A gente desmancha, né, uma barrinha, a barrinha corresponde a 10 desses cubinhos, eu vou desmanchar uma barrinha, ficando assim com 10 cubinhos, mais um que eu já tinha, fiquei com 11, tirando o 8, fiquei com 3, e das 4 barrinhas que eu tinha, eu fiquei com 3. Dessas 3, eu vou tirar 2, ficando com uma. Então, esse pega emprestado seria, né, desmanchar, né, uma barrinha, desmanchar uma placa. Então, dando assim significado concreto ao pega emprestado. Daí a gente procurou colecionar e indicar para vocês vários caminhos aí. Material dourado para trabalhar composição e decomposição de números. Observar aqui o 38 como, né, a soma dos 30 mais 8. Aqui uma sugestão de recurso. Lá no GeoGebra, a gente tem uma comunidade de pesquisadores que trazem para a gente o recurso de material dourado virtual. Então, a sugestão é que vocês procurem, né, pesquisar nesse material. E aqui eu elaborei essa atividade aqui. Lá nós temos essa imagem inicial, como eu queria construir, né, o número, né, o numeral 74 com o material dourado. A gente vai lá com essas setinhas, eu vou aumentar a quantidade ou diminuir. Então, eu fui aumentando a quantidade de cubinhos até chegar nos 4 que eu queria, fui aumentando a quantidade de barrinhas até chegar nas 7 barrinhas para corresponder aqui aos 74. Então, é uma atividade que, a depender do espaço educacional, eu posso abrir mão. Então, acho que nesse curso vale a pena incentivar vocês a pesquisar esse recurso, né, do GeoGebra, que já contempla a possibilidade da gente trabalhar com o material dourado, tanto na hora de olhar um numeral e como que seria a escrita com o material dourado. Aqui também uma outra, aqui tem o endereço completo aqui de uma atividade em que você vai compor um numeral, né, colocando aqui as unidades, as dezenas, as centenas. A partir dessas setinhas, você vai transferindo aqui e compondo o numeral. Vejam uma questão de esclarecimento nesse ponto. Aqui é um quadro valor de lugar. O que a gente indica aqui, quando eu coloco uma barrinha é uma dezena. Ela corresponde, cada barrinha, a 10 unidades. Mas se eu tenho aqui essas barrinhas, eu não vou multiplicar por 10. Elas correspondem, né, cada uma delas, a uma dessas dezenas. Então, se eu tenho aqui um total, né, de 7, são 7 dezenas. Cada uma delas é uma das dezenas. Cada placa dessa é uma das centenas.
Então, se eu quero identificar o numeral 174, com o material dourado, eu coloco, né, uma placa, 7 barras e 4 cubinhos. Eu não multiplico, né, 100 vezes 100 para dizer que eu tenho, né, o produto aí de centenas. O que a gente tem aqui em a quantidade de placas que vai ser multiplicado por 100. Se eu tenho uma placa, 1 vezes 100, que essa placa corresponde a 100 das unidades. Então, não há impedimento da gente identificar usando o quadro valor de lugar e colocando o material dourado correspondente, porque eu não vou multiplicar essa quantidade aqui por 100 e essa por 10 necessariamente. É a quantidade de placas, a quantidade de barrinhas multiplicada, né, pela ordem. E qualquer dúvida, vocês podem consultar aí, inclusive, essa comunidade GeoGebra. O uso do material dourado, né, representando números, então a gente já deu exemplo de usando o GeoGebra. Aqui, numa composição onde você pode construir e abaixo o numeral, e aqui a representação usando o material dourado, fazendo assim a correspondência, né? Sugestões aí que a gente visualizou de distribuição do material dourado e podemos até fazer ditados onde as crianças vão compondo aqui o numeral a partir do material dourado. Então, a gente fez uma coletânea de atividades que vocês vão poder visualizar aí no material, onde vocês vão encontrar sugestões de montagem de cartelas, onde numa delas eu coloco o numeral e na outra o material dourado, né, correspondente, para que faça, né, o pareamento do numeral com o material dourado. Aqui, com a mesma ideia, dados, onde ao lançar o dado você vai compor o numeral e em seguida você vai achar correspondência com o material dourado. Então, são algumas sugestões. Aqui nós encontramos uma ideia também bem interessante, onde acima tem material dourado e a criança vai indicar que qual desses números corresponde ao que está sendo indicado com material dourado, observando assim se a criança fez essa correspondência, né? Aqui também uma ideia similar, onde aqui com o dado a gente está identificando unidade, dezena, centena. Aqui naquele material que já foi apresentado, quando a gente apresentou o sistema de numeração decimal, onde, né, é composto aqui o numeral, e aqui o material dourado correspondente ao numeral. Então, quanto mais situações a gente puder, né, mostrar para a criança, mais ela vai memorizando, vai se identificando, assimilando a ideia do número a partir do material dourado. Então, cartelas onde a gente tem, né, a correspondência também sendo feita. Então, foram algumas sugestões que a gente encontrou e está trazendo. Colocar moldes onde você vai compor, a criança vai compor o numeral usando o material dourado. Aqui na cartela, né, os números e cartelas onde tem o material dourado, ela vai sobrepor para ver a correspondência entre o material dourado e o número correspondente, né? Mesma coisa. Então, são sugestões que a gente trouxe. Aqui nesse material também, o número
e o material dourado identificado aqui no quadro valor de lugar correspondente ao numeral indicado. Aqui da mesma forma. Então, vejo que aqui, essa barrinha é uma barrinha, essa uma barrinha é uma dezena. Aqui, essa uma barrinha corresponde a 10 cubinhos, mas ela em si é uma barrinha que é uma dezena. Uma centena é uma placa. Para corresponder a 2 centenas, eu teria que ter 2 placas e assim sucessivamente. Aqui, observando a correspondência, quando a criança já construiu a escrita do número, né, já tem o numeral, e essa sua correspondência com o material dourado. A gente indica que eu posso trabalhar o material dourado, né, independente de trabalhar o quadro valor de lugar, porque as peças do material dourado, elas têm o valor em si. Então, a placa é 100, a barrinha é 10, e assim não vai mudar, né, a identificação de qual é o numeral se eu não colocar no quadro valor de lugar. Né? Mas nada impede que eu faça o uso do quadro valor de lugar para identificar essa correspondência de uma representação e outra. Aqui também uma atividade similar ao que a gente já indicou antes, dados. Aqui, primeiro lançamento, segundo lançamento e o terceiro lançamento, indicando aí as unidades, dezenas, centenas e correspondentes no material dourado. Agora, voltando aí um pouco à ideia do que a gente faz quais são as ideias associadas à adição e o que está por trás da adição, a gente está trazendo aí a ideia de reunir, juntar, acrescentar, e vamos aqui apresentar como fazer isso com o material dourado, né? Então, eu tenho aqui 45 mais 32, eu tenho aqui essa representação com material dourado, essas representações com material dourado, e o que a gente vai aqui fazer é reunir essas peças, observando aí que no caso de 45 mais 32, eu vou ficar com 77, 7 cubinhos e 7 barrinhas. Então, a ideia de juntar essas peças. Mas lembrando sempre das correspondências que a gente tem, que ao reunir 10 cubinhos, eu troco por uma barra. Ao reunir 10 barras, eu troco por uma placa e assim sucessivamente. Então, ilustrando aqui uma situação, né, que a gente já falou antes, do vai 1, à medida que eu estou somando 15 com 18, eu tenho os 5 cubinhos do 15 com os 8 cubinhos, né, do 18, eu vou ficar com, né, 13 cubinhos, mais 13 cubinhos, 10 deles eu troco por uma barra. Então, essa troca é esse vai 1, essa substituição desses 10 cubinhos por uma barrinha. Então, ficando assim, com 33. Vejam, com esse material, né, ao reunir, ao juntar, a gente visualiza esse vai 1. Então, mesma coisa aqui quando a gente faz esse 35 mais o 36, quando eu reúno esses 5 cubinhos com esses 6 cubinhos, ficando assim com 11 cubinhos, eu vou trocar por uma barra e vai ficar um cubinho isolado aqui, e essa barra vai se somar à reunião dessas outras que a gente já tinha, que eram 6, mais essa aqui, vou ficar com 7. Então, o material dourado ele faz esse papel de tornar visível esse vai 1,
que a gente tem nessa operação. Então, alguns exemplos que a gente coloca aqui. Então, interessante é trabalhar essas diversas, né, situações onde a gente precisa fazer essas trocas. Então, a gente apresentou aqui, procurou ilustrar de modo que seja fácil de enxergar o que está acontecendo, sugestões aqui, né, de operações de adição, onde a criança vai, ao visualizar com o uso do material dourado, encontrar aí o total, né, aqui efetuando operações de adições simples inicialmente, e aqui baralhos com adições, são sugestões que a gente encontrou em pesquisas e a gente está trazendo para vocês, com a ideia de vocês elaborarem, né, onde estão essas adições, onde se encontra esse total. Aí, dependendo do segmento, né, a gente vai trabalhar até a unidade de milhar ou não. Retomando rapidamente, subtração, né, com material dourado. O conceito de subtração é construído a partir da ação de retirar e associa-se ao conceito de adição a partir da aquisição da reversibilidade. Colocar e retirar são ações opostas, como a gente já viu, né, a professora Flaviane já apresentou aí para vocês. E a gente, com o material dourado, vai, né, observar como isso se processa, como esse retirar, né, acontece. Então, como é que eu usaria o material dourado para uma subtração desse tipo? A gente trouxe aqui um exemplo, 294 menos 132. Então, eu vou indicar aqui, está aqui o material dourado, indicando 294. Se eu quero tirar 132, eu vou desses 4 cubinhos aqui, eu vou retirar 2. Desses 9, eu vou retirar 3. Então, a gente marcou aqui, acho que está fácil de ver, cortando esses 3 e cortando uma dessas, né, placas, observando o que é a diferença aqui, o que é o resto, né? É 100 e 602. Então, o material permite a visualização do que fica a partir do momento que a gente retira. Então, essa é uma subtração, né, onde eu não preciso de pegar emprestado para retirar, né, porque dessas unidades eu consigo tirar, dessas dezenas também, dessas centenas também. Mas agora, retomando aqui um exemplo que a gente viu antes, do que a gente precisa fazer no caso da gente precisar pegar emprestado, como, por exemplo, aqui, quando a gente tem 521, e desses 521 eu quero subtrair 325. Se eu quero subtrair 325, vejo, para eu subtrair essas 5 unidades de uma unidade que eu tenho, eu não consigo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar uma dezena das 3 que a gente tem. Aliás, é 532, 531. Dessas que eu tenho, eu vou tirar uma e vou desmanchar essa dezena em 10 cubinhos. Que aí, desses 10 cubinhos, com um que eu já tinha, né, eu vou ficar com 11 cubinhos, retirando 5, eu vou ficar com 6. Aí eu fiquei, né, com 6 aqui, se eu tinha 3 dezenas, eu fiquei com 2. Se dessas 2 eu tiro 2, eu fico com nenhuma dezena isolada aqui nessa ordem.
E dessas 5 centenas, eu tiro 3, ficando assim com 2. Então, fico com 206 como diferença aí nessa subtração. Então, vejo que aqui a gente dá significado ao pegar emprestado, né? Também indicamos para vocês aí um endereço lá no GeoGebra, e, inclusive, mesmo que você não use com os alunos, é uma sugestão para que vocês consigam construir exemplos, que a gente consegue fazer um print da tela e construir exemplos para trazer, né, como eu trouxe aqui para vocês. Né? Aqui, 83 menos 57. Se eu tenho 3 unidades, seriam esses 3 cubinhos, mas desses 3 eu quero tirar 7, então eu preciso do pegar emprestado. Então, eu vou desmanchar dessas 8 barrinhas, eu vou desmanchar uma delas, ficando assim com 7. Uma delas eu vou abrir e vou transformar aqui, juntando a esses 3 cubinhos, em 13 cubinhos. E desses 13 cubinhos eu vou retirar 7. O que vai me sobrar, né, nesse caso aqui? Né? Eu vou ficar com 6 cubinhos, e desses 7 barrinhos eu vou tirar 5, ficando com 2 barrinhas. Então, dessa forma, a gente construiu esse exemplo, e eu sugiro que vocês acessem esse endereço para que vocês possam olhar mais situações, mais exemplos, e perceber aí no quanto, né, pode ser usado o material dourado nessa compreensão. Aqui, o material dourado em si e a operação a ser indicada, onde a criança vai visualizar com o material dourado, tendo 94 como eu tiro 74. Então, ela vai fisicamente perceber como fazer essa subtração. Aqui algumas indicações de consulta de sites que a gente encontrou nas nossas pesquisas. O Psicossol é uma psicopedagoga que apresenta várias sugestões, inclusive com o uso de material dourado, trabalhando aqui o antecessor, os sucessores, as ideias, mostrando aqui que, né, quando você subtrai um, eu tenho um antecessor, mais um, o sucessor. Então, aqui um material dourado que não é o completo, mas é um kit menor, a depender do segmento. Primeiro ano, você não precisa trabalhar com centena, então você pode trabalhar com kit que não seja completo. Então, e uma coisa, a gente já observou que nos livros didáticos já trazem, né, o material dourado ilustrado, então, de modo que a criança já vai se adequando. Aqui um kit completo, onde tem os cubinhos, as barrinhas, as placas e o cubo, né, material já completo, que aí já pode ser trabalhado com crianças, né, do 4º, do 5º ano. Aqui também ilustração, né, do material dourado sendo aplicado, e aqui exemplo, né, de crianças já trabalhando com material dourado, sugestões de jogos que a gente encontrou na internet. Vejam que as datas que a gente fez essa pesquisa, a gente não atualizou nesse momento, mas a indicação eu acho que é válida, e vocês depois confirmem para a gente se está ativo esse endereço. Jogo do Nunca 10, que foram jogos que apareceram muito num período de pandemia, que é um período que a gente, né, estava recluso, e que os jogos interativos foram grandemente utilizados, né?
Então, onde apareceram aí essas sugestões de material dourado virtual. Esses endereços aí fica para que a gente faça pesquisa, um molde do material dourado, que aí, né, fica de sugestão para que vocês acessem esse endereço. Também a gente encontrou muito material nesse endereço. Quadro, valor de lugar e a correspondência com o material dourado, jogo de dados para indicar né, o número e depois a composição pelo material dourado. Então, eram esses esclarecimentos que a gente entendeu que eram necessários para uma maior compreensão do material que a gente colocou como sugestão. Então, bons estudos e vamos trocando ideias e vamos contribuindo uns com os outros. Até mais.